Olá, viva! Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Voltamos a estar consigo por meio da OP TV e também pela Rádio RCS. É sempre muito bom podermos estar de novo com o nosso público e trazermos assim a Escola Bíblica para aprofundarmos os nossos conhecimentos sobre a Palavra de Deus, aquilo que o Senhor Deus deixou para cada um de nós. Nós temos diariamente o pastor Pedro Esteves connosco, é com ele que fazemos a Escola Bíblica, portanto, Pedro, muito obrigado por estares mais uma vez aqui na Escola Bíblica. Vamos começar pelo sumário. Qual é o sumário de hoje? Vamos hoje procurar entender, ou continuar mesmo a aprofundar esta compreensão de que a graça que nos é concedida gratuitamente por Deus não é uma desculpa, nem nunca servirá como desculpa para vivermos em pecado. E o apóstolo Paulo vai aprofundar isso agora no capítulo 5 e 6, como vamos observar. Vamos então, antes de elaborarmos esta conversa sobre este tema, abrir a nossa Bíblia no capítulo 5 de Romanos, para lermos o versículo 20 e depois passaremos para o capítulo 6 para lermos os dois primeiros versículos. A Bíblia diz o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, Pedro, talvez a melhor pergunta que nós possamos fazer seja mesmo aquela que Paulo fez e que encontramos nesta passagem. Viver debaixo da graça significa que já não temos que nos preocupar com o pecado, ou seja, com a nossa conduta? Bom, eu diria que talvez a leitura que algumas pessoas, historicamente até no mundo cristão, têm feito desta e de algumas afirmações acerca do vivermos debaixo da graça e do que significa a graça, talvez indiquem essa postura ou essa leitura, mas eu creio que, biblicamente, nós temos razões para dizer exatamente o contrário. E o apóstolo Paulo, aliás, é muito claro nisso, e por isso é que nós vamos encontrar muitas vezes esta lógica em Paulo, e aliás, durante os próximos capítulos que vamos estudar, o 6, o 7, nós vamos perceber muito esta dimensão em Paulo, que ele faz afirmações que são, digamos, a chave, o ponto-chave que ele quer realçar, mas muitas vezes, logo a seguir, para que não haja precisamente interpretações erradas, ele vai salvaguardar essas afirmações fazendo alguns pontos de situação. Isso acontece precisamente aqui porque a ideia de que onde o pecado abundou, superabundou a graça, poderia como que fazer alguém entender que a graça, digamos, é uma reserva de possibilidades, de perdão, que nos dá a oportunidade de não estarmos muito preocupados com o pecado. Se quiséssemos uma leitura, esta seria muito abusiva e se calhar ninguém a faz, mas eu estou a tentar levar o pensamento ao extremo. É como se alguém pudesse dizer que já que onde o pecado abunda, superabunda a graça, então nós podemos abundar em pecado. Claro. Porque temos uma solução. Portanto, vamos pecar à vontade ou não nos preocupar com aquilo que é contrário à vontade de Deus. É como se neste extremo o conceito de pecado deixasse de existir. E, portanto, qualquer coisa que eu faça, qualquer escolha que eu faça no meu dia-a-dia, eu estou salvaguardado porque tenho a graça para me resolver o meu problema de escolhas, digamos assim. Daí podermos dizer que esta leitura é uma leitura abusiva, sairia apenas da tentativa de isolar uma pequena frase e tirar dela todas as conclusões, quando o apóstolo Paulo vai muito mais longe. Então vamos aqui por partes tentar agora declinar um pouco todas estas afirmações. O primeiro ponto que é importante, claro, reforçar é que Paulo não hesita em dizer, e dilo de forma muito clara, que independentemente de qual seja a consequência, a natureza do pecado, a quantidade até, se é que o pecado se pode, enfim, quantificar, mas a verdade é que ele usa expressões de medida quando diz abundar ou superabundar. É a ideia de que não importa quão terríveis sejam os pecados ou os resultados dos pecados de uma pessoa, a verdade é que a graça de Deus é um poder de perdão suficiente para lidar com todo o tipo de pecado. E este tipo tem a ver com a natureza do pecado. E claro que nós tendemos sempre a medir a natureza do pecado em termos da gravidade moral, pública,
mas sabemos que no fim de contas, se quisermos fazer uma análise bíblica, o pecado é uma manifestação de uma rebeldia contra Deus. Portanto, na essência, nós nem podemos falar propriamente de uma gradação de pecados. Mas é verdade que as consequências dessa rebeldia para com Deus ou desse afastamento para com Deus não são todas iguais. Há pessoas que de tal maneira se afastam da vontade, dos padrões estabelecidos por Deus, que cometem atrocidades. E, portanto, nesse sentido, embora a origem desse pecado, como qualquer outra conduta reprovável, é um afastamento do padrão ideal de Deus, podemos dizer que as consequências são diferentes. Agora, o que é que quer dizer onde abunda o pecado, superabunda a graça? É que a manifestação da graça de Deus, que se manifestou especialmente em Jesus Cristo, ela é suficiente para cobrir, como diz a Escritura noutro momento, para cobrir uma multidão de pecados. Ou seja, significa que quando a pessoa experimenta a graça de Cristo, tem menos vontade de pecar? É exatamente isso. É uma formulação muito boa, dizendo que, especialmente quando nós somos tentados a pensar que os nossos pecados são muito grandes, e por isso é que esta afirmação de Paulo é muito importante para aqueles, ou nós mesmos, que em certos momentos nos sentimos tão contristados com o nosso próprio pecado, tão abatidos com a nossa fraqueza, que há momentos que o peso da culpa sobre nós pode ser tão grande que nós acabamos por desistir. Isso. Eu já lidei diretamente com pessoas que me abordaram como pastor, claro, dentro de uma relação de confiança espiritual, e que me disseram: eu sinto-me tão afastado de Deus, acho que sou tão miserável que no fundo eu prefiro afastar-me. Porquê? Porque considerarem que a culpa que carregam é tão grande, mais vale nem pensarem nisso. Ora, estas palavras do apóstolo Paulo dão-nos uma confiança de que nunca podemos estar num ponto em que vamos dizer: pronto, agora não há solução para mim. É deixar-me afundar no meu pecado. Não. O pecado, onde existir, por muito grande que ele seja, superabunda a graça de Deus. Agora, vamos à segunda parte, porque o nosso tempo corre. Não podem haver aqui interpretações abusivas. Porque o que o apóstolo Paulo vai dizer logo a seguir, por isso é que ele vai complementar muito bem estas duas ideias, pode ser resumido da seguinte maneira. A ideia é a seguinte: a pessoa que experimentou esta graça maravilhosa de Deus, essa pessoa é a que tem mais razões para não voltar ao pecado. Porque, como ela Deus já a libertou desse poço, desse antro de separação, de perversão por vezes, quando ela sente a graça de Deus na sua vida, a pessoa não tem vontade de sair de lá. Talvez pudéssemos ler mesmo algumas palavras do apóstolo Paulo, para completar estas, na continuação do versículo 6, estão aqui no nosso quadro, dizem assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Talvez aqui o que nós precisemos perceber agora é o que é esta novidade de vida, não é? Ora, novidade de vida parece ser um termo-chave. Ou seja, quando a pessoa entra nesta experiência de receber e experimentar a maravilhosa graça de Deus, o que é que vai acontecer? Essa experiência é a base para uma pessoa se procurar afastar do pecado. Por isso, novidade de vida é a experiência da graça em mim, ou seja, eu sou perdoado sem que mereça, dá-me a visão, a motivação, dá-me uma perspectiva que me leva a não querer pecar mais. Por isso é que o apóstolo diz: a fim de que não sirvamos mais o pecado. Vamos usar o tempo que temos ainda para colocarmos isto em prática. Eu faço um apelo direto àqueles que hoje me ouvem, me escutam. Se a sua vida, de diferentes formas, tem sido destroçada pelo pecado, suplique a Deus a sua graça, a sua intervenção, e tenha a certeza que Deus o pode libertar para uma vida nova, longe de tudo o que é mau e perto do Senhor Jesus. É desta forma que nós terminamos mais um episódio aqui na Escola Bíblica, sabendo que este programa na Hope Channel e também na Rádio RCS é um programa diário, portanto, fique encontro marcado já para o nosso próximo episódio. Contamos consigo. Até lá, que o Senhor o possa abençoar.